Notas proêmias da audiodescrição. Leila Scaff é uma mulher com deficiência física. Ela tem os braços até a altura do punho. Sobre um fundo roxo, ela é vista da cintura para cima, sentada de frente. No canto esquerdo superior está o logo do Polus Hub e no canto direito superior está o logo da Oi Futuro. No canto direito inferior está o intérprete de Libras. Ele é negro, careca, tem bigode e barba pretos e está com uma camisa polo preta. O logo da Oi foi produzido em 70 versões. O deste programa possui a palavra Oi em letras brancas, minúsculas, sobre uma forma geométrica irregular, em tons de verde e amarelo, com as bordas arredondadas. O logo da Polus Hub possui um retângulo roxo e dentro dele uma letra I maiúscula e um sinal de adição, ambos com o contorno em branco. Ao lado há um retângulo branco com as palavras Polus Hub, H-U-B, em letras minúsculas e roxas. Oi apresenta. Patrocínio: Oi, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização Coeficiente Artístico Soluções em Arte. Correalização Oi Futuro e Museu 1. Logo da Polus Hub. Título: Expografia Acessível. Bem-vindos ao workshop Expografia Acessível, oferecido gratuitamente pelo programa Polus Hub. Meu nome é Leila Scaff Rodrigues, eu sou arquiteta, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, caracolados, já com bastante cabelo branco misturado. Eu uso um óculos grande, escuro e estou de brinco, uma camiseta preta sem manga. A partir de 2000, mais ou menos, eu comecei a fazer, além de projetos de arquitetura, projetos de expografia. Então, eu já tenho, assim, um longo tempo trabalhando nessa área. E eu vou estar aqui com vocês hoje compartilhando exatamente um pouco desse conhecimento que eu adquiri e apresentar algumas experiências práticas ou ideias ao longo desta videoaula. Eu gosto muito de começar a falar de exposição acessível, falando um pouquinho sobre as certas definições, né? A gente tem que saber o que é exposição, né? Então, eu já li várias definições de exposição e tem uma que é curtinha e que fala muito bem o que eu acho que é importante a gente ter em mente. Texto: o que é exposição? Exposição é comunicação entre instituição e público. Exposição é um meio pelo qual uma instituição, ou museu, ou centro cultural se comunica com o público. Então, exposição é comunicação. E ela se dá através da composição de uma narrativa que muitas vezes nos ensina, nos instiga e nos educa. Nos últimos anos, o papel dos museus e desses centros culturais e galerias foram se transformando e passaram a ser também um local de convívio e de encontros. Com isto, passaram a atuar de forma muito positiva nas mudanças tão necessárias na estrutura social. O convívio entre pessoas com características diferentes tem um importante desempenho na eliminação de barreiras entre grupos, né? E oferecer essa acessibilidade gera justamente a inclusão de todos. Texto: exposições. Como e quem realiza? Uma exposição é um trabalho multidisciplinar de vários profissionais que se relacionam, cada um com a sua expertise, né? Tem a própria instituição, tem a curadoria, tem a expografia, tem o design gráfico, tem o educativo, assim, citando assim, os núcleos principais, né? Quanto maior a interação entre esses vetores, maior o sucesso da mostra. Não? Então, falar em exposição acessível é pensar que todas as ações de cada vetor citado acima devem ter a mesma direção e intenção, né? Porque para pensar e promover a acessibilidade, devemos ter ações em todos os seus aspectos, trazendo acessibilidade física, de comunicação e atitudinal.
Uma exposição acessível deve estar consciente das diversas deficiências, que são muito variadas e cada uma com as suas especificidades. Texto. Conceitos básicos para uma exposição acessível. Eu vou falar os 3 conceitos, alguns conceitos que eu acho assim básicos, né, que trazem acessibilidade a uma exposição, né? O primeiro deles, eu vou falar sobre o fluxo do percurso. Texto. Fluxo do percurso. O fluxo de uma visitação é criado pela expografia, com a orientação do discurso curatorial, através da circulação entre o suporte das obras. Se vocês pararem um pouquinho para lembrar, se vocês olharem uma sala de exposição, vocês vão reparar que os visitantes fazem um movimento de aproximação e afastamento em cada obra. Há muitos quadros coloridos de diversos tamanhos pendurados pelas paredes de um imenso salão. Ora aproxima, ora afasta um pouquinho, ora afasta um pouquinho mais, ora volta a aproximar. É sempre essa movimentação de aproximação e afastamento. E outra coisa importante também para a gente lembrar, e como registro, né, que às vezes a gente não registra certas coisas, é o tempo que as pessoas levam em cada obra. Ou, por exemplo, num texto, na parede que tem um texto, o tempo que as pessoas levam parado em frente a essa parede é maior do que talvez uma obra de dimensões muito grandes, né? Uma obra de dimensões pequenas, com muitos detalhes, a pessoa vai ficar mais tempo na frente dessa obra. É lógico que o que eu estou falando é uma regra geral, né? Vão ter pessoas que vão passar como passeando na calçada, né? Mas as pessoas que querem realmente ver uma exposição vão fazer sempre esse movimento, aproximação, afastamento e o tempo. Quando a gente começa a criar a arquitetura, né, da exposição, de uma sala de exposição, né, nós temos que ter uma atenção a esse público diverso, né, que a gente quer atingir, que a gente quer que curta, que participa, que aproveite, né, que desfrute dessa exposição que a gente está montando, né. Então, essa arquitetura é criada primeiro pelas paredes do próprio sala expositivo. Aí tem as paredes cenográficas, tem as bases, tem as vitrines horizontais, tem as vitrines verticais, tem estruturas aéreas, espaciais, né? Então, todos esses elementos distribuídos é que vão fazer essa arquitetura e criar esse fluxo de visitação à exposição. Texto. Circulação segura. Então, a coisa mais importante é que a gente tem que ajudar uma circulação segura, né? E na aproximação do visitante a cada obra exposta. Essa é a meta de uma boa exposição e de uma exposição acessível. Existem algumas referências que a gente pode usar de medidas como base, não como uma regra rígida. Acho que nunca se deve ter uma regra rígida, é só um ponto de partida. Numa circulação, a gente sempre deve ter, no mínimo, uma largura de 1,5 m a 2 metros. Né? Por quê? Uma cadeira de roda, para girar e fazer a sua manobra, precisa de 1,5 m. O ideal, dependendo da situação, é você ter mais do que o necessário para um giro de cadeira de roda, para que você tenha o giro da cadeira de roda e ainda ter uma pessoa, enfim, na frente de uma obra, parada, olhando, curtindo. Daí que deve-se partir sempre de, no mínimo, essa medida como base para criar o nosso fluxo e a nossa circulação de visita a uma exposição. Mulher em cadeira de rodas virada para a esquerda olha para quadros que estão em uma parede ao fundo. Outra medida que é muito importante para servir de parâmetro é a altura da localização das obras nas paredes. Eu sempre crio um eixo que eu chamo eixo de visão. Esse eixo de visão, para ser confortável para uma pessoa na cadeira de roda ou uma pessoa andante, poder apreciar uma obra,
deve variar em 1,45 m a 1,55 m. Isso não é uma regra rígida, porque tem obras que elas pedem para ficar um pouquinho mais altas, tem obras que pedem para ficar um pouquinho mais baixas, porque elas querem ou pedem para uma aproximação maior, um tempo maior, porque tem muitos detalhes, tem coisas escritas, enfim. Essa altura, essa determinação do eixo de visão, vocês vão reparar que essa imagem, eu tracei uma linha na parede desse eixo. Há uma linha desenhada sobre as duas paredes. Os quadros estão posicionados acima, abaixo ou sobre a linha. Essa linha de eixo passa, ora, no eixo da obra, ora ela passa entre a distância entre uma obra e outra, que acontece que a paginação da parede coloca uma obra sobre a outra. Às vezes, ela é o ponto de partida do topo da obra para baixo. Ela é só uma referência, né? Uma referência que está dizendo qual é a altura ideal para poder atender ao público na cadeira de roda e o andante. Outro conceito de acessibilidade que é muito importante a gente usar é que nas vitrines horizontais, a gente tem que, geralmente, vitrine horizontal tem muitas peças dentro, né? É lá que a gente geralmente bota livros, textos, objetos pequenos, né? Assim, várias coisas. Então, também é um suporte em que as pessoas vão ficar mais tempo observando, curtindo, enfim, tudo que tem lá dentro. Então, uma pessoa na cadeira de roda também vai ficar mais tempo, né? E se ela se aproximar de frente e poder até entrar um pouquinho com as pernas dentro da vitrine, do suporte da vitrine, vai ser muito mais confortável do que ela ficar de lado, com o corpo torcido, para poder curtir o que tem na vitrine. Então, os suportes centrais de vitrines horizontais, ou mesmo leitores, peças que vão na parede, todas elas têm que ter a estrutura delas soltas do chão, né, o máximo soltas do chão. A seguir, vocês vão ver alguns exemplos do que eu estou falando agora. Há estruturas de madeira presas na parede, posicionadas na vertical e em diagonal, com quadros, fotos, papéis e um fone de ouvidos. Há um imenso painel com desenho de árvores e folhagens e de animais pré-históricos, e duas imensas vitrines horizontais. Há uma área com vitrines horizontais, quadros nas paredes e ao fundo uma grande escada circular. Texto: cores, acessibilidade na comunicação. O segundo conceito que é importante a gente falar é sobre a cor que a gente utiliza nas exposições. Ela também é uma aliada para ajudar na acessibilidade de comunicação. Geralmente, as escolhas das cores eu sempre faço junto ao design gráfico, né? Que é ele que faz a identidade visual da exposição, ele que diagrama todos os textos, as legendas, né? Mas eu vou, assim, ao longo do desenvolvimento do projeto, no momento que eu vou conhecendo as obras, vai vindo, assim, uma identificação, quer dizer, uma escolha, né? Qual a cor que fica melhor com aquelas obras. Porque a cor que a gente coloca na parede, ela ajuda a realçar ou a neutralizar o que a gente tem, o que a gente coloca em cima dela. É importante, justamente na leitura, principalmente de texto, a gente ter o maior contraste possível entre a cor da parede e a cor da letra. Vocês vão ter a seguir uma tabela que vai mostrar bem os níveis de contrastes entre as cores. Há uma tabela de contrastes com cores em branco, preto, amarelo, laranja, vermelho, azul e verde. Outros fatores são muito importantes também nessa boa leitura na parede, né? Que é a própria tipologia, o afastamento entre as linhas, o tamanho das letras, né? E também, que às vezes é pouco falado, é o conteúdo dos textos, né? Tem curadores que fazem textos enormes, fechados, complexos. Texto de parede tem que ser curto, tem que ser objetivo, tem que atingir o maior número de pessoas.
Texto: tecnologia assistiva. O terceiro conceito é a tecnologia assistiva. Ela é uma grande aliada. Aliás, é aliada para as pessoas com deficiência, para tudo, no dia a dia da gente é uma grande aliada, né? E na exposição, a audiodescrição e a tradução em Libras devem constar no nosso plano de acessibilidade, né? Hoje se usa muito o QR Code que contém, além de conter a audiodescrição das obras, também pode conter a tradução em Libras, pode conter as legendas em outras línguas, inglês, pode ter um desenvolvimento da legenda, né, com mais informações sobre a obra. Foto de uma parede com alguns quadros, textos e QR Codes com o logo da audiodescrição. Importante falar que existe uma enorme diferença entre audiodescrição e audioguia. As pessoas meio que se confundem um pouco nessas duas auxílios, porque as duas auxiliam muito a compreensão da exposição, né? A audioguia geralmente é uma visita guiada que se faz com o curador ou com alguém da instituição que vai mostrar e contar a exposição, né? Para quem não pode estar presente. Mas a audiodescrição vai descrever aquela obra e ela deve ser feita por uma pessoa que entenda e que saiba fazer, porque senão fica muito mecânico, né? É importante na audiodescrição ter a descrição da emoção, do que aquela obra está passando, né? Não ser simplesmente a cor de fundo, objeto, enfim, tem que ter um pouco mais de densidade. Aí tem que ser feita por quem sabe fazer, né? Então é muito importante a gente usar dessas duas, tanto da tradução em Libra como a audiodescrição, para a gente conseguir dar uma acessibilidade comunicacional, né? Que a gente tanto precisa, né? Em vídeos, né, tem que sempre existir essas duas acessibilidades, né? E, enfim, e também na disposição das obras. A seguir, vocês vão ver duas fotos que mostram assim, uma situação muito boa de acessibilidade. Vocês vão ver a obra em si, né? Que é uma grande fotografia, em dimensões grandes, e em frente tem um pequeno totem. E esse totem tem maquete tátil, legenda em braille e QR Code. Isso é, assim, aquela situação muito, muito, muito boa para ajudar todas as pessoas que têm deficiência visual, né? Na realidade, essa situação que vocês vão ver, seria maravilhoso que se pudesse existir em todas as obras de uma exposição. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente é escolhida algumas obras e essas é que recebem esse tratamento de acessibilidade maior. À frente de um quadro há um suporte com a mesinha posicionada na diagonal com a obra em alto relevo, com o nome da obra, cidade, estado e ano em tinta e braille, e um QR Code com a audiodescrição e Libras. A outra coisa que a gente pode usar com uma certa cuidado é o piso tátil. Foto de um piso tátil cinza que traça um caminho seguindo por algumas esculturas. À frente de cada uma delas está o piso tátil de alerta, ou seja, o de bolinhas. Eu falo que por certo cuidado, porque o piso tátil é muito bom para a pessoa que tem deficiência visual, mas para uma pessoa que usa cadeira de roda, não é. Então a sala tem que ter largura suficiente para poder atender esses dois grupos de pessoas, tanto as pessoas cegas quanto as pessoas que usam cadeira de roda ou que têm mobilidade reduzida, como eu, por exemplo. Texto: considerações finais. O desejo é que a montagem da exposição proporcione a maior autonomia de circulação a todos os visitantes,
instigando a compreensão e diálogo de todos com o discurso curatorial. Seguir o roteiro, né, que eu descrevi aqui para vocês, às vezes não é possível. E mesmo quando ele acontece, pode ser que não atenda a todos, né? Várias ações que promovem a acessibilidade atitudinal devem atuar para completar ou dar a acessibilidade desejada. São visitas mediadas, são programas para grupos específicos, são visitas agendadas individuais ou em grupo. Uma boa comunicação atenta às possíveis barreiras que possam ser encontradas na visita e, consequentemente, a oferta de ajuda e monitoramento para suplantá-las são algumas das ações que compreendem a acessibilidade atitudinal, que tem uma importância enorme e deve extrapolar a sala expositiva e permear todos os espaços da instituição. Então, cada exposição tem seu roteiro, sua lista de obras, que são acessíveis por si só ou não. O importante é ter o cuidado e o trabalho de tornar possível a todos os visitantes se relacionarem com cada obra e o seu contexto no discurso curatorial. Daí a importância na acessibilidade vir acontecendo desde o começo da concepção e desenvolvimento do projeto, deixando de ser lembrada só com a exposição já montada, o que ainda é muito comum, infelizmente. Qualquer exposição pode nascer com o desejo de ser acessível e ter ações que a faça para todos. Nas interações da curadoria com a expografia e desenho gráfico, com a ajuda do educativo que traz as possíveis dificuldades de acesso de cada obra pelo público, é que chegamos às soluções e escolhas expográficas de comunicação e atitudinais que trarão a acessibilidade desejada. A acessibilidade é um processo que se desenvolve dessas interações, do convívio que traz muitos conhecimentos. A própria busca de acessibilidade deve ser constante, com alguns sucessos e vários aprendizados, mas sempre presentes. Quero agradecer a todos essa oportunidade de estar aqui, podendo passar para vocês esses conceitos, essas minhas experiências que eu fui armazenando durante esses 20 anos. Espero que seja de um ótimo proveito a todos. Créditos: Paulus Hub, Coordenação Geral Rafaela Zanetti, Produção Executiva Mani Pereira, Produção de Conteúdo Júlia Bacher, Produção Educativo Danilo Greco, Equipe do Rio Filmes, Diretor Pedro Serra, Imagens Ricardo Canário, Áudio Juliana Nicolini, Assistente de Direção Paula Capello, Edição Rafael Lima. Videografismo Fares Wagner. Tradução de Libras JDL Traduções. Audiodescrição Sonderi. Fotógrafo de cena Stills Rafael Correia. Equipamentos audiovisuais Ioli. Tradução e legendagem Dispositiva. Logo do Paulus Hub.